Olá, muito boa tarde, minha amiga, meu amigo. Nós estamos com mais uma edição de Uniguaçu no ar para você. Antes de iniciarmos a nossa programação, quero fazer o convite a você. Na verdade, nós temos um compromisso. Dia 16 de junho, vestibular da Uniguaçu. Entre em contato conosco, 3522-6192 ou pelo site uniguaçu.edu.br e saiba mais do nosso concurso vestibular do dia 16 de junho. Gente, no dia de hoje nós vamos abrir espaço para conversar com a coordenadora do curso de nutrição da nossa Uniguaçu, professora Lina Cláudia Santana Santiago. Ela vai nos colocar a par de uma situação que muitas vezes nos perguntamos. No inverno, se come mais? No inverno, a gente engorda mais? Vamos saber desse assunto com a professora Lina. Professora Lina, por gentileza. Olá a todos, o meu nome é Lina, eu sou coordenadora do curso de nutrição da Uniguaçu. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a alimentação no inverno, porque todo mundo sabe que essa época que começa a esfriar, o inverno começa a chegar, essa temporada de frio, a gente acaba descontrolando um pouquinho na nossa alimentação. Então esse friozinho que a gente sente, muitas vezes a gente então começa a procurar por alimentos mais quentes e também são alimentos mais calóricos. Então eu vou falar com vocês hoje sobre algumas dicas que a gente pode dar para vocês controlarem a alimentação e não fazer com que o ponteiro da balança dispare. Então poucas pessoas sabem, mas o inverno é uma época ótima para a gente começar exercício. Muitas vezes a gente tem preguiça porque é muito frio, daquela preguiça de sair da cama, a gente não quer sair muito de casa porque tem que colocar muita roupa, mas essa época é ótima para fazer exercício porque a gente não sua tanto como no verão, a gente não passa tão mal como o calor do verão. Então é uma época que a gente vai começando a aquecer o corpo para o exercício e numa hora a gente se acostuma, então fica até prazeroso fazer exercício nessa época, muito mais do que no verão. Outra coisa que a gente não pode esquecer também é a água, porque nessa época, como a gente não sente tanta sensação de sede, a gente não tem tanta essa vontade de tomar água, a gente acaba esquecendo de tomar água. E mesmo no inverno quanto no verão, o ideal é que a gente tome pelo menos 2 litros de água por dia. Claro que no verão a gente acaba sentindo mais sede, porque a gente está suando mais, a gente está passando mais calor. Mas no inverno a gente acaba esquecendo. Então tem que lembrar sempre de carregar a garrafinha de água, ou marcar o horário no relógio para marcar o tempo no despertador, mas tomar água de pelo menos 1 em 1 hora, que complete uns 8 copos de água ou então 2 litros de água. Outra coisa que tem que cuidar também é nessa época, como a gente acaba sentindo mais frio, a gente evita o consumo de alimentos mais, vamos dizer, mais frios também, como salada, fruta. Então uma das dicas para a gente não deixar de comer esses alimentos que são importantíssimos porque tem vitaminas e minerais, é a gente colocar então os vegetais e os legumes na sopa. Fazer uma sopa de legumes, lembrar que não precisa colocar creme de leite, não precisa colocar muita gordura na sopa. Só faz uma sopinha de legumes, um pouco de macarrão e a gente então garante que nessa época a gente esteja comendo esses alimentos, porque é um pouco difícil mesmo comer salada, comer um legume cozido em forma de salada. Então as pessoas às vezes elas acabam evitando esse tipo de alimento, mas não pode evitar esse tipo de alimento, tem que comer durante o ano inteiro. Então vamos aproveitar, fazer soufflé, fazer torta salgada, fazer sopa com esses alimentos ou alguma outra preparação que vá os vegetais, que vá os legumes e as verduras. As frutas a gente também não pode esquecer de comer. Apesar que agora é mais frio, a gente não tem tanta vontade de tomar um suco ou comer uma fruta, a gente tem que lembrar que a fruta contém muita vitamina, principalmente vitamina C nas frutas cítricas. Então a gente tem que lembrar que essa época também é importante a gente comer não só por causa das vitaminas, mas porque também elas têm muitas fibras. Então o ideal é que a gente coma pelo menos 3 a 4 porções de frutas por dia. O que seria então uma laranja, uma banana, uma maçã e mais alguns morangos. Isso já formaria então as 4 porções que a gente precisa consumir por dia. De 3 a 4 é o número de porções ideal. Outra coisa que acontece muito nessa época do inverno é que a gente acaba
por querer aquecer mais o corpo, por a gente querer ficar mais quentinho, mais agradável, a gente acaba saindo de casa, vai jantar fora e acaba tomando um pouco mais de álcool, né? Principalmente vinho. Tem gente que gosta de conhaque, até acaba esquecendo um pouco da cerveja e começa a tomar mais essas bebidas destiladas, principalmente o conhaque, até mesmo o uísque, e alguns gostam do fermentado como o vinho. Então essas bebidas, elas são extremamente calóricas. Então, e não só o fato dela ser calórica, mas também porque a gente mistura, né? Vai tomar um vinho, come com uma macarronada, com uma lasanha, um fondue ou então uma pizza. Então tem que cuidar nessa época do ano, que o consumo de álcool, mesmo que seja para aquecer, a gente não pode ficar abusando do álcool, porque ele é extremamente calórico e se a gente abusar também pode fazer mal, né? Então o ideal é assim, toma um copinho de vinho, daí toma uma água, mas não precisa beber muita quantidade. Toma só aquela dosezinha ali, uma por dia, né? No caso de vinho, uma tacinha de vinho por dia para aqueles que já bebem vinho. Uma taça por vinho tá mais do que suficiente. Mas aquelas pessoas que não bebem, não é agora, então que só porque tá frio que a gente vai começar a beber. E outra coisa também que acontece é a gente querer comer esses alimentos mais calóricos, né? Então pizza, sopa à base de creme, que nem creme de batata, creme de abóbora, creme de cebola, então sopas que tem creme de leite. São alimentos mais calóricos, são alimentos mais quentes e que deixam a gente mais satisfeitos. Só que então vamos trocar, então utilizar o creme de leite desnatado, ou então, por exemplo, na hora de fazer o chocolate quente, utiliza o leite desnatado ao invés do leite integral. Não tentar ao máximo nessa época utilizar os alimentos desnatados para que a gente não acabe descontrolando muito aí a nossa dieta. Então sobre o pinhão, né, que alguns telespectadores perguntaram sobre o valor calórico do pinhão. Ele realmente é calórico, ele é riquíssimo em fibras, o pinhão tem bastante fibra, mas como ele é um carboidrato, ele contém bastante calorias. Então, não é porque é um fruto que a gente só come no inverno, que a gente não vai ver mais durante o ano, que a gente tem que sair abusando, comendo todo dia e várias unidades de pinhão. Comer assim em torno de 10 por dia, no máximo, assim, para não... Ou então substitui, não come tanto no almoço, daí come um pouquinho de pinhão, ou então não come aquele pão para comer o pinhão, mas não o pinhão complementando a refeição. Tentem trocar, então, um alimento que vocês poderiam comer no dia pelo pinhão. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. A gente se encontra no próximo programa. Muito obrigado, professora Lina, muito obrigado a você que esteve conosco. Se pôde ver realmente essa questão, né? No inverno, como que é? Foi muito bem explicado a você. Olha, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Tchauzão, tchau, tchau.